Olá, estamos iniciando o programa Mulheres Brilhantes e eu tô aqui com a Márcia Costa. A Márcia que é empresária, ela vem da área do comércio, da Drops de Menta, uma rede de franquias, e a gente vai conversar sobre empreendedorismo, sobre sucesso, e ela vai dar várias dicas do que funcionou na carreira dela. Tudo bem, Márcia? Tudo ótimo, bom estar aqui com vocês. Márcia, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu gostaria muito que tu contasse um pouquinho da tua história, porque as pessoas têm curiosidade de saber como é que tu começou, como é que foi esse início, porque esse é o momento que muitas mulheres se encontram, que é aquele desejo de fazer acontecer, de chegar um dia ao sucesso, mas e o como, né? Exatamente, eu acho que o como é o mais importante, porque eu sempre digo, a maioria das pessoas hoje quer ter muitas coisas, né? Querem ter uma boa carreira, querem ter uma casa grande, querem viajar para o exterior, mas antes de ter, a gente tem que ser, e antes de ser, tem que fazer. Então, o que eu estou dizendo? Como, né? A minha carreira começou cedo, mais ou menos com 13 anos, eu era entregadora de flores de uma floricultura. Com 15 anos eu me tornei sócia, uma pequena 15 sociedade. anos. 15 anos eu comecei a minha vida empreendedora, né? Me tornei sócia dessa floricultura com 25%. E depois, aos 17, abri a primeira loja de vestuário, que se chamava Catita, ainda antes da Drops. E depois, quando eu acho que em 1996, inaugurou a primeira Drops de Menta, né? E daí já foi uma carreira, eu já tinha me formado, já tinha cursado administração, então já deu para começar a carreira um pouco mais. E a Drops de Menta já iniciou com o projeto de começar como franquia, ou seja... Já iniciou com esse pensamento. Já iniciou com o pensamento. Iniciou a primeira loja em Caxias do Sul e a segunda loja aqui em Farroupilha, foi a primeira franquia que já tem 22 anos da Drops de Menta. Nossa, parabéns pela tua história, Márcia, e muito precoce, né? Com 15 anos já. As coisas aconteceram. Acho que se as pessoas me dissessem hoje assim, eu acho que eu faria tudo da mesma forma, mas o que mais talvez tenha faltado naquela época foi conhecimento, porque vontade nós tínhamos muito, né? Vontade era aquilo que um jovem tem, que tem o conhecimento e o know-how de hoje aplicado naquela época, eu acho que teria ido talvez até mais adiante, né, com relação a isso. Mas foi muito bom, toda a minha carreira foi muito boa, eu só tenho que agradecer a Deus, mesmo tendo começado com pouco dinheiro, venho de uma família humilde, né, então a gente tem que fazer as coisas muito contadinhas, comprar, fazer faculdade à noite, pagar faculdade, investindo no negócio aos poucos, mas eu acho que aí está um dos grandes sucessos, né, Tuane, esses dias eu estava nos Estados Unidos e encontrei uma cliente minha daquela época, né, lá de quando eu tinha 17 anos, da Catita, e ela disse: Márcia, tu deve estar muito mais feliz hoje com todas as lojas, nós acabamos de inaugurar Curitiba, vamos inaugurar em Camboriú agora no próximo mês. Então, é o total de quantas lojas? 16. As lojas já estão expandindo, mas ela me disse assim, eu me lembro que um dia tu estava lá na Catita e tu me mostrou todos os biquínis dentro de uma caixinha de sapato, eu fiquei com uma pena de ti, né, naquela época. Ela disse assim, tu deve estar muito mais feliz com todas as lojas hoje, né? Eu olhei para ela e disse, não, eu era feliz com a minha caixinha de sapato também. Sou feliz hoje, muito realizada, mas eu acho que felicidade não está em a gente ter tudo que se quer, e sim querer bem aquilo que se tem. Então, se hoje eu tiver uma caixinha de sapato, ou se amanhã eu tiver uma rede de lojas, eu tenho que estar realizada, tenho que estar presente naquilo, né? E a gente tem que curtir um momento, né? Porque Exatamente. A gente pensa que sucesso é só lá no final, mas não. É todo o caminho percorrido até chegar lá. Eu acho que eu acredito, né, que quando a gente só pensa no futuro, a gente não vive o caminho, e o caminho é muito importante. Eu acho que sim, o futuro logo se torna presente, a gente tem que pensar nele, não dá para viver de uma forma inconsequente, mas viver hoje também, ser grato por aquilo que acontece hoje para nós e trabalhar, fazer hoje, fazer agora, né? Não dá para dizer assim, quando eu me formar, quando eu fizer isso, não, vamos fazer agora, né? O que dá a gente já faz agora, não deixamos para depois. E as pessoas, eu vejo muito elas falando, eu ainda não estou pronta. Quando eu tiver tal coisa, eu vou fazer. Sim. E esse deixar para depois, talvez, Márcia, te faria tu não ter aberto a tua primeira franquia da Drops, né? Exatamente. Eu sou uma pessoa que não gosta de dizer não para as oportunidades, né? Se elas passam, às vezes até eu participo de algumas entidades de forma voluntária, então a gente fica pensando assim, mas eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais aquilo, né? Não, vamos sim, é melhor dizer sim, a gente vai dar tempo, né? A gente acaba construindo, formando novas alianças, novos relacionamentos. A vida é feita de muitos presentes para nós. Eu acho que o
que importa é nós sabermos dar valor para aquilo que a vida está nos presenteando, né? E não ficar reclamando, né? Vamos lá e vamos fazer. E quais entidades tu está envolvida hoje, nesse momento? Hoje, nesse momento, eu estou envolvida com o Cindy Lojas de Caxias, sou diretora administrativa da entidade e diretora de marketing da Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul também. Então, os trabalhos voluntários, como eu também sou conselheira do CODECOM de Caxias. Então, esses trabalhos voluntários, eles acabam agregando. Tem trabalho, não vou dizer que não, às vezes tu gostaria de estar em casa, ou gostaria de estar descansando, e tu vai estar em entidades, vai estar em reuniões à noite, ou reuniões pela manhã cedo, mas tudo agrega muito, sabe? Eu acredito muito na escolha do que a gente está fazendo e na escolha de uma profissão. Não sei se eu posso citar aqui uma frase de Vinícius de Moraes. Deve, posso? Com certeza. Tem uma frase que eu recebi quando eu me formei na minha formação de MBA na Fundação Getúlio Vargas, eu nunca mais esqueci. Eu sempre procuro compartilhar ela, ainda mais, de repente, se quem está ouvindo aqui gostaria de ter seu negócio, ou está em dúvida de alguma profissão, porque as pessoas acho que têm momentos de vidas que pensam em alterar. Vinícius de Moraes escreveu esse texto que eu ganhei que dizia assim: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Assim, a escolha de uma profissão também é a arte do encontro, porque a vida só adquire vida quando a gente empresta a nossa vida para o resto da vida. Nossa! Ou seja, né, Tuane, tipo um filho, assim, né? Não tem amor mais incondicional do que um filho. Tu não diz assim, não quero mais o meu filho, vou desistir do meu filho. Não existe isso. Quanto mais a gente colocar esse amor incondicional no nosso trabalho, de ir lá, de tentar, de não, sabe, se está enchendo o barco de água, tirar a água do barco e não ficar com medo, né? Porque eu sempre digo, o que mais trava as pessoas é o medo. A diferença de um ganhador e de um perdedor está no exato momento que um resolve desistir, sabe? É que ele dá o medo, desiste e o barco afunda, né? E a gente vê na carreira do empreendedor, existe muitos momentos de fracasso, até a vitória final, vamos dizer assim. Exatamente quantos, né? Eu me lembro lá naqueles 17, 18 anos, ali no início, eu me lembro que teve uma vez que eu trabalhava muito aqui, até com a Maria Anselme, né? Com algumas pessoas aqui de Farroupilha, e a gente começou com pouco dinheiro, né? E eu me lembro que teve uma época que assaltaram a loja, levaram tudo, e eu ainda tinha que pagar as coisas consignadas, né, que estavam conosco, mas naquela hora eu disse, não, nós temos que ir, aquela hora são as horas difíceis que fazem degraus para as coisas estarem. E nos torna fortes, nos torna forte, exatamente, isso eu acho que é uma máxima que todo mundo fala e é verdade, o que nos torna mais forte é saber que a gente já tem essas vivências. Eu sempre digo também que a gente não precisa ser com que essas dificuldades tenham sido nossas. Por isso que a gente aprende com as dificuldades dos outros também, né? Se alguém já passou por um percalço, eu não preciso eu passar, eu posso aprender com o outro. Por isso que eu acredito na troca, né? Na troca de ideias, no compartilhamento e nesses relacionamentos, na arte do relacionamento. Tu sabe que tem uma historinha que tem o sábio, o burro e o inteligente. E aquilo ficou marcado também na minha mente, que fala bem isso, né? Que o burro, ele erra uma vez, erra outra e continua errando. O sábio, ele erra uma vez, aprende e não faz mais o mesmo erro. E o inteligente, ele aprende com o erro dos outros. Então é isso, a questão do relacionamento, exatamente, né? E conversar com pessoas. Eu nem sabia da tua história, mas é mais ou menos a minha filosofia, né? Eu sempre digo, gente, não precisam reinventar a roda, né? Nós temos como aprender hoje a tecnologia, olha, tá tudo aí. Se você quiser ser especialista em alguma coisa, hoje tu vira uma noite, tu já é especialista. E o empresário precisa disso, né? Quantas vezes a gente vira à noite trabalhando, aprendendo sobre alguma coisa, ou se concentrando em resolver alguma situação. Mas é os ossos do ofício, né? Eu acho que para nós é muito importante saber que tem o que fazer, que vão ter dificuldades, mas que tem um posicionamento de quem quer chegar, né? E como eu disse, o empresário, ele não está falando só de si, ele está falando de muitas outras pessoas, de muitas outras que são dependentes, como colaboradores, como no meu caso os franqueados. Então é uma coisa que gera uma responsabilidade e uma satisfação também quando essas pessoas se realizam por qualquer coisa, tu se realiza junto, né? Que nem o filho, sabe? As pessoas ficam felizes, você fica feliz também. E o empreendedor, geralmente, ele vai por esse lado, por amor, por paixão, né? Porque quando a gente inicia uma carreira empreendedora, a gente não sabe se vai dar certo, a gente sabe que a gente tem que botar dinheiro, tem que pôr esforço e tudo mais, mas a gente não sabe o que vai acontecer a partir dali, mas sempre acreditando, tendo fé e acreditando que as coisas vão dar certo. E o que você diria hoje, Márcia, para aquelas pessoas que estão passando uma dificuldade no seu negócio, estão com vontade de desistir, estão com medo, né? Porque tu falou antes de medo é um limitador, né? Exatamente, eu acredito que a primeira coisa é isso.
o medo tranca as pessoas. Você não pode ter medo, sabe? Nem receio, nem dizer vou deixar para depois. Temos que fazer. Agora, claro, você pode correr risco, mas não pode correr perigo. Qual é a diferença? O perigo, a pessoa não sabe o que vai acontecer. Ela pode tomar uma atitude, fazer compras erradas, contratações, contratos errados. Agora, risco é medido, o risco tu pode correr. Tu sabe que tu pode ir até aqui, né? Então, eu sempre digo que a diferença entre correr risco e correr perigo é que o risco tu sabe até onde tu pode chegar. Então, eu acredito que a primeira coisa é administrar bem. E aí já entra pela parte financeira, né, Tuane? Não misturar as coisas, saber que uma empresa tem que ser economicamente viável, né? Trabalhar bem para isso, trabalhar em economia de escala, ter rentabilidade que dê para isso, porque uma empresa ela tem que ser muito sustentada e não existe 2 mais 2 são 4, não são 5, nem são 3, nem são 2. Então, acho que o empreendedor ele tem que saber que ele não é um conjunto de uma coisa, ele tem que ter a motivação, tem que entender do seu negócio, mas também tem que entender de administração, né? Tem que entender de números, é um conjunto de coisas. Se um administrador não é um conjunto de coisas, talvez não seja a área dele ser um administrador e ser um empreendedor. O empreendedor ele tem que ter um conjunto de várias coisas. E uma história interessante que aconteceu comigo. Eu comecei o meu trabalho, né? Antes eu fui daquele lado de vender coisas. Eu adorava essa parte comercial, né? Quem gosta de se comunicar e empreendedorismo está sempre envolvido nisso. Mas meu pai foi um grande empresário. Eu digo grande porque ele conseguiu atingir o objetivo dele. Eu tenho muita admiração na parte de metal mecânica. E quando eu comecei a trabalhar ali dentro, eu me culpava muito, porque eu sou uma pessoa muito distraída. E aí eu errava muito a questão de números. Quando eu via, digitava errado e cometia erros assim. E eu achava que eu não era boa. E aí, um dia ele me chamou para uma conversa, hoje ele é falecido, então eu lembro com muito carinho desse ensinamento. Ele disse assim, Tuane, tu vai ser uma gestora. Tu não precisa ser muito boa em tudo, mas tu tem que entender um pouquinho de cada área. Exatamente. E o que tu não for boa, tu contrata alguém melhor que tu. Exatamente. Muito sábio. Muito sábio. E na hora eu não entendi. Aí ele faleceu, passou tempo, eu assumi o lugar dele na empresa, passamos por toda essa etapa na minha vida. E aí eu li o livro do Eike Batista, e ele falava assim, que o administrador ele tem que ter visão 360 graus, um pouquinho em cada área. Então, exatamente aquilo que com a experiência de vida do meu pai, ele me ensinou e você está falando agora. Mas... Querer ter um negócio não é dizer, eu sou boa nisso, eu vou fazer isso. Não, tu tem que entender um pouco de cada coisa na empresa. O que você não for muito boa, tu coloca profissionais que entendam daquele assunto, mas a visão tem que ser geral 360 graus. Tá muito bom o nosso papo. Agora a gente vai para o intervalo e logo mais voltamos com dicas da Márcia Costa. A Flores Tintas é uma empresa inovadora no ramo de comércio de tintas. Seu principal diferencial é a qualidade dos seus 5.000 produtos à disposição e seu suporte técnico. Conta com equipe de profissionais preparados para resolver soluções para impermeabilizações, restauro e embelezamento, visando sempre o conforto e a valorização do seu patrimônio. Também oferece a opção de aluguel de equipamentos. Com matriz em Flores da Cunha e filial em Farroupilha, trabalha com vendas de tintas para manutenção predial, industrial, automotiva, tinta para pisos, argamassa cimentícia para nivelamento, além de toda a linha de acessórios para pintura, equipamentos de EPI e ferramentas. A Flores Tintas conta com profissionais com mais de 30 anos no mercado, buscando sempre manter parcerias com clientes, fornecedores e profissionais do setor. Conta com as principais marcas do segmento de pinturas em geral. Conheça o nosso trabalho, solicite a visita dos nossos técnicos. WhatsApp 549-9961-4727, Avenida Santa Rita 416. Flores Tintas. Somos tintas, somos cores, somos você. Voltamos com Mulheres Brilhantes. O nosso papo é sobre empreendedorismo e sobre gestão. Márcia, a gente estava falando sobre essa questão da visão 360 graus e a questão dos talentos. Como é que tu lida com a parte de RH da empresa, né? Essa gestão de pessoas? Nossa, Tuane, eu acho que essa é uma área mais importante, digamos, da empresa, né? Porque o que seria numa empresa se não as pessoas que tocam ela? Então, nós poderíamos ficar aqui horas falando, né, de gestão de RH, porque é uma área encantadora.
escolher as pessoas, mas eu acho que eu vou resumir numa frase, e é uma frase que está na Bíblia, né? Então, né? Diga-me com quem andas, que te direis quem sois, né? Quem você vai contratar, quem você vai colocar para dentro da empresa de você. Nós temos uma filosofia toda de valores, de ética, de quem são as pessoas que vão gostar de servir, porque quem está no comércio hoje tem que gostar de servir outras pessoas, né? Tu tem que gostar de estar com o público, tem que ter disponibilidade de horários, tem que gostar de servir, né? Quase como um médico, um enfermeiro, alguma coisa nesse sentido. Então, o formar uma equipe de pessoas é o fundamental. Peguem pessoas no comércio que gostem de outras pessoas, né? Que se sintam realizadas por servir, que tudo vai dar certo. E é uma boa dica, porque muitas vezes a gente vê aquela pessoa de má vontade e aí a gente vê uma cara feia, parece que a gente está fazendo um favor de estar lá naquele lugar, que a pessoa está fazendo um favor para nós, mas é essa troca, né? Exatamente. Exatamente, eu acredito que a parte de nós termos uma pessoa na empresa com vontade de estar na empresa é o primeiro. A pessoa tem que se sentir parte, né? Se sentir engajada. Como? Não é fácil. Eu não vou dizer que hoje a gestão de RH é uma parte fácil da empresa, mas é uma parte desafiadora. Nem tudo é fácil, né? Por exemplo, ter um bebê não é fácil, né, Tânia? E é ótimo, é maravilhosa. Eu acho que a primeira coisa que o empresário precisa é gostar das pessoas, gostar de estar com elas, gostar dos seus colaboradores. A melhor forma de fazer com que a equipe se sinta bem, sinta vontade é gostar neles e apostar neles. Porque uma pessoa sabe, um colaborador sabe quando tu está apostando nele, é aquele que tu quer melhorar, que tu quer fazer, que tu quer desenvolver. Se tu desiste do colaborador, cuidem se alguém estiver desistindo de vocês, porque daí não aposta para o futuro. E a Márcia, ela é uma pessoa muito proativa, né? Porque a gente vai na Drops, ela tá lá, ela tá atendendo, ela tá servindo as pessoas. E isso é muito bacana, porque a gente vê na prática o que tu tá falando, né, Márcia? Inclusive, a Márcia participou de um evento que eu organizei em Caxias do Sul, a Jornada das Mulheres de Negócios, foi uma das nossas palestrantes, e foi muito legal, porque na hora das perguntas, as pessoas estavam lá porque queriam ouvir a Márcia, ter essas dicas, né? Porque essa questão de gostar do ser humano, Márcia, a gente demonstra com atitudes, com o olhar, com o cuidado, e isso dá todo um sucesso e resultado para uma empresa. Mas, falando dessa questão, 1 mais 1 é 2. E a questão financeira, como é que tu lida com compras, com toda essa gestão financeira da loja, que também é o coração da empresa? Eu sempre digo que a parte financeira é fundamental, porque uma empresa que ela não se sustenta, ela não vai durar por muito tempo. Hoje as empresas comerciais, infelizmente, 70% não duram mais de 3 anos, né? As empresas 70%? É um número muito grande de comércio com relação a isso. Então, o que é fundamental é ter um bom planejamento, é começar, é saber de custos, é entender toda dessa área, né? O ideal seria um curso de administração para todo empresário, né? Seria o importante. É muito importante. Mas é cuidar de tudo isso, é saber que as coisas não vão andar sozinho, que não é só a venda por si, sim o cuidado como um todo, o cuidado com custos, com a economia de escala, com as boas negociações, com a compra, com a venda, né? O que seria economia de escala? Economia de escala seria, por exemplo, assim, hoje quando a gente vai fazer sacola para uma loja, ela custaria, sei lá, R$3. Hoje a gente faz sacola para 16 lojas, ela custa metade disso, ela custa R$1,50. Então, a economia de escala é tu comprar em quantidade, distribuir para uma rede de lojas, porque hoje é muito difícil o empresário sem economia de escala, sem conseguir trabalhar em conjunto, como se fosse uma cooperativa, né? Como as Drops trabalham, ele acaba ganhando mais e trazendo um custo-benefício para o seu colaborador. Eu tenho mais uma dúvida. Na verdade, é uma curiosidade, Márcia, e eu acho que vai ser bem importante essa resposta. Você foi diretora de marketing da Festa da Uva, não foi? Sim. Em 2006. 2006. E você falou antes em marketing. É uma área que você gosta bastante, pelo que eu percebi. Eu gosto. O marketing ele acaba envolvendo tudo também. Como eu disse, todas as áreas da empresa são importantes, não existe uma ou não. A minha especialização, meu MBA, foi na Fundação Getúlio Vargas em marketing. Foi em marketing. Eu sempre que tiver algum curso, alguma coisa assim, estou sempre ligada nessas áreas também. Atuei comunitariamente, viajei o Brasil inteiro em 2006 como diretora de marketing da Festa da Uva. Fui recebida em audiência pelo então presidente da República da época. Que legal. Quem que era o presidente? O Lula naquela época. O Lula.
Fui recebida, então eu digo assim, as vivências que se tira de tudo isso são muito grandes, né? O trabalho comunitário teve uma época que a gente trabalhava mais para a festa da uva do que para drops de menta, né? Acontece isso. Mas é uma coisa que é uma vivência, é um compartilhamento, são ideias. O aprendizado, né? É muito grande. Às vezes para mim valeu mais do que uma pós-graduação. Com certeza. E esse conhecimento na prática, né? Porque só a teoria, só aquilo que a gente estuda nos MBAs, nas pós, eles não dão o resultado que conversar, às vezes, com uma pessoa experiente que viveu aquilo pode nos trazer. É o que nós estávamos conversando antes até, né? Eu acredito que sempre a gente tem que ter as 10, 12 pessoas próximas que a gente chama de mentes brilhantes, né? Assim, aquelas mentes que estão próximas, a gente se aconselhar com essas pessoas, trocar ideias. Então, às vezes, uma entidade, né? Até um grupo, um trabalho social, um trabalho voluntário, todos esses acabam desenvolvendo. Então, nós temos que estar próximos às pessoas que nós admiramos também, para aprender com elas, para trocar, para não precisar aprender só com o nosso erro, aprender com o erro dos outros e principalmente aprender com os acertos dos outros também. É verdade, né? Erros e acertos. Vamos para o intervalo e voltamos já já. A Flores Tintas é uma empresa inovadora no ramo de comércio de tintas. Seu principal diferencial é a qualidade dos seus 5.000 produtos à disposição e seu suporte técnico. Conta com equipe de profissionais preparados para resolver soluções para impermeabilizações, restauro e embelezamento, visando sempre o conforto e a valorização do seu patrimônio. Também oferece a opção de aluguel de equipamentos. Com matriz em Flores da Cunha e filial em Farroupilha, trabalha com vendas de tintas para manutenção predial, industrial, automotiva, tinta para pisos, argamassa cimentícia para nivelamento, além de toda a linha de acessórios para pintura, equipamentos de EPI e ferramentas. A Flores Tintas conta com profissionais com mais de 30 anos no mercado, buscando sempre manter parcerias com clientes, fornecedores e profissionais do setor. Conta com as principais marcas do segmento de pinturas em geral. Conheça o nosso trabalho, solicite a visita dos nossos técnicos. WhatsApp 549-9961-4727, Avenida Santa Rita 416. Flores Tintas. Somos tintas, somos cores, somos você. Estamos de volta com o programa Mulheres Brilhantes. Estou aqui com a Márcia Costa. Poderia deixar um recado para as pessoas que se identificam com a tua história? De repente, tem aquela mulher que tem a sua loja, às vezes está com dificuldade. Qual que é a dica que tu daria se tu tivesse lembrando da Márcia, que às vezes passou por esse momento também? Acho que o primeiro seria não desista, né? Tenha foco, tenha fé, tenha determinação, compartilhe as suas dificuldades com outras pessoas que podem estar na mesma dificuldade, troque ideias, se envolva com outras pessoas, se envolva com entidades, faça trabalhos comunitários, se relacione, né? Que a gente estava falando antes, a arte do relacionamento ela é muito importante para nós chegar nos nossos objetivos. E não desiste, né? Tenha fé e não desiste, né? Porque nós não podemos desistir, não podemos errar. Não estou dizendo que a pessoa deve insistir no erro quando vê que alguma coisa não está dando certo, mas ela tem que tentar no seu máximo, sabe? Pensar que ela tem que fazer hoje. Então, se alguém disser que assim que está difícil, que as coisas não vão dar certo, se vier algum pessimista para ti, não dê ouvidos, dê ouvido para pessoas otimistas, né? E daí sabe o que tu faz? Vai lá e arrasa. Vai lá e faz o teu melhor, que não vai ter erro, as coisas vão voltar de uma forma positiva. Muito bem, Márcia. E o pessoal fala de crise, né? Sempre tem uma desculpa. Ah, porque tem muita loja. Porque o comércio não dá mais dinheiro. Então, as pessoas acabam ficando com aquilo na cabeça, né? Mas eu acredito, Tuane, que essa parte de crise é porque as coisas mudam de lugar. O dinheiro muda de lugar, o consumo muda de lugar. Nós temos que saber onde é que está o lugar e nos posicionar diante desse mercado. Se hoje o cliente quer receber em casa, a gente entrega em casa. Se hoje ele quer comprar pela internet, a gente monta uma loja virtual. Se hoje ele quer mais serviço, mais consumo, mais preço, nós temos que se adaptar ao mercado. Nós não podemos ter um negócio para aquilo que nós queremos, nós temos que ter um negócio para aquilo que o nosso público deseja. E a maioria dos erros das pessoas, eu acho que elas continuam fazendo o seu negócio da mesma forma que estão pensando. E não é assim, nós temos que pensar com a cabeça do nosso cliente. Se o nosso objetivo é proporcionar felicidade para o nosso público, nós temos que ir atrás de onde está a felicidade do nosso público. Isso é importante. Exatamente, Márcia. E às vezes a pessoa tem
tem essa ideia, não, eu vou persistir. Só que persistir fazendo a mesma coisa... Exatamente, não vai dar certo, não é uma boa estratégia, né? mas sim persistir mudando a estratégia e até vendo, isso deu certo, então eu continuo. Continua, o mercado exatamente. mudou, então eu vou me adaptar, vou mudar, vou inovar, vou fazer o diferente. É isso que eu acredito também. E não fazer o diferente por diferente, mas fazer com objetivo, com foco, né? Que nem a nossa meta é proporcionar felicidade para o nosso cliente, que traga uma realização profissional para nós também, e através de uma experiência de uma compra agradável. Então, tem que me focar nisso. Sabe que na nossa mesa de reuniões, onde tem a diretoria, as gestores de área, marketing, RH, né? E eu como diretora, nós colocamos sempre 2 cadeiras em branco com 2 crachás nas mesas, assim. Aqui é cliente e aqui é colaborador. Que legal! Então, todas as decisões a gente pensa, mas o que o nosso cliente vai pensar dessa decisão? Ele vai falar se E ali, o nosso colaborador, ele está assumindo isso junto conosco, então a gente sempre deixa essas 2 cadeiras em branco. É quase um coach que Exatamente, acontece. a gente deixa em branco e a gente pergunta o que ele estaria pensando. Eu não tenho condições de botar um representante de cada dos nossos clientes sempre nas nossas reuniões, e tudo, mas eles figuramente estão ali e nós estamos sempre pensando neles, porque ali tem que ser o teu objetivo. Para quem tu trabalha? Quem tu quer servir? Essa pessoa que a gente tem que trabalhar nos objetivos dela. Daí não vai dar erro, não. Dicas poderosíssimas da Márcia Costa, toda uma experiência de 23 anos, é isso, Márcia? De profissão 35. De 35 de profissão 35, desde os 15. Nossa, muitos erros e acertos, e essas dicas são valiosíssimas. Não importa se a pessoa tem uma empresa na área de comércio, se ela está iniciando, se ela quer iniciar. Muita sabedoria, Márcia. Tenho admiração por você, pelo teu trabalho. Obrigada por estar aqui compartilhando com a gente. Foi uma aula, um grande aprendizado. Muito obrigada. Imagina, obrigada. O prazer é todo meu, né? Eu acho que quando a gente fala, entrevistada por uma pessoa tão legal que nem tu, Tuane, que deixa a gente tão solta, parece assim que tudo fica mais fluido, sabe? Que até reforça em nós mesmos, os nossos próprios princípios, né? Muito obrigada e muita gratidão. Obrigada também, Márcia. Um grande abraço, espero que você tenha gostado das dicas. E até o próximo Mulheres Brilhantes.